aí, como eu já citei para vocês, também a gente não pode deixar de falar na questão da televisão, né? Essa aqui surgiu e que veio se aprimorando, né? E que hoje é um meio de comunicação bastante presente e que nos faz conhecer cada vez mais, ter mais contato com outros lugares. Claro que a internet tem tido esse papel e tem ganho mais evidências também nesse sentido, mas a televisão, ela além de ter os canais abertos, ela vai ter os canais fechados e as pessoas têm tido acesso a esses canais e têm conseguido aí ter contato com outros lugares, com outras culturas, com outras vivências, com outras realidades. Além dos jornais, né, que trazem informações a nível local e global, né, na atualidade. Isso inicialmente, com o surgimento da televisão, a gente não tinha, né, quando uma informação vinha chegar naquele lugar, já tinha ocorrido há algum tempo, e hoje a gente consegue ter uma informação a tempo real, tá? A gente está no Brasil e naquele momento está acontecendo um fato em outro país e a gente consegue ter informação a tempo real, de transmissão real naquele momento ali que está acontecendo aquele fato. Então é algo presente, é uma realidade e que faz parte dessas ligações aí de redes, que faz parte desse mundo globalizado. Então a gente consegue aí ter informações praticamente que no mesmo momento que ocorrem, que é bastante interessante e que faz com que cada vez mais a gente sinta-se em outro lugar, não é? A gente consiga estar em um lugar e ao mesmo tempo em vários lugares devido a essa conexão aí existente, tá? Um exemplo de conexão aí de rede, de comunicação, de informação é o nosso curso aqui, né? Nosso EJA Cursos Online, né? Não é? É um exemplo aí que a gente tem de comunicação e de acesso. A gente está aqui e você está aí e está tendo contato com a gente, né? Então essa troca aí, essa conexão, essa rede que a gente vai ter, né? Você sabe que a gente tem gravado em Portugal, em Coimbra, e essas gravações, essas informações, esses cursos que a gente tem planejado com muito carinho aí, tem feito para vocês conseguiram ter acesso em outros lugares no Brasil, o que é bastante legal. Então é uma forma aí, é um exemplo de redes de conexão que a gente vai ter, apesar das distâncias, a gente vai ter ao mesmo tempo juntos, tá? E isso é uma troca que a gente vai ter no nosso dia a dia, tá bem? E que é bastante legal e importante e interessante. E aí, ainda nesse contexto, aí falando da questão da globalização, dos territórios, dessas conexões, né, dessas redes, a gente vai ter a questão da economia global, tá? A economia global, ela é uma realidade que se tem a cada dia mais crescido, aí tem ganhado bastante destaque e tem sua importância aí em todo o contexto da sociedade, tá? Porque a economia global, ela vai trazer essas relações entre os países e vai contribuir para que exista aí investimentos de uma empresa, por exemplo, em outros locais, em outros países, que é bastante positivo aí, porque a gente vai ter aí circulação da moeda, de dinheiro em diversos países, o que faz com que a economia ela venha melhorar, a crescer. E aí nesse sentido a gente vai ter os fluxos econômicos, tá? Esses que vão ser justamente essas ligações aí da moeda entre países, tá bem? A gente sabe que existem diversos tipos de moeda, tá? A do Brasil é o real, tá? Mas, por exemplo, da União Europeia é o euro. Então, em outros países, por exemplo, os Estados Unidos é o dólar. Então, a gente vai ter diversos tipos de moedas de acordo com o país, né? Com a gestão do país, com os acordos que existem nos seus países. E a gente vai ter aí diversas ligações. E a questão dos fluxos
essas que estão ligadas à questão de mercadorias, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter aí produtos que são produzidos e comercializados no local e em outros países. Então, a gente vai ter esse fluxo aí de mercadoria, então de trocas de mercadoria também, porque muitas vezes um país produz tal produto, outro país produz esse produto, então um exporta para um e o outro exporta também para o país. É como se fosse uma troca, tá? Mas porém não é bem assim, é uma troca, é uma venda e é uma outra venda que vai fazendo aí todo esse fluxo econômico, porque tudo isso requer compra, requer venda, requer moeda, requer dinheiro, e são esses fluxos aí que a gente vai ter na questão da economia. E aí, essa questão da economia global, ela se fez mais fortemente a partir da Guerra Fria, tá? Essa guerra que se deu, né, pelos conflitos aí de luta entre os países ditos socialistas e os países ditos capitalistas. Então, teve todo um contexto aí de guerra, onde com a Guerra Fria a gente teve o sistema capitalista e todas as suas formas de produções difundiram, tá? Então, o que acontece? Esses países que tinham domínio do capital, né, do dinheiro, posteriormente, a partir dessa guerra, eles conseguiram se expandir, tá, em todo o mundo. A guerra ela se deu para evitar, os países socialistas não queriam, né, que o capitalismo dominasse, porém o capitalismo acabou por dominar. Então esses produtos produzidos do capitalismo se expandiram e chegaram em todo o território mundial, tá? Então a gente vai ter esse marco aí importante na questão da economia, porque a gente teve mais produção, mais venda, mais lucro para os países fornecedores aí desses produtos, tá? E como eu falei da questão dos fluxos, a gente também tem os fixos e os fluxos, ambos que vão fazer ligações de diversos pontos. Aí aparece a questão das redes, né, dessas ligações, né? A gente vai ter os fixos, que estão presentes permanentemente, e os fluxos, que vão ser esses deslocamentos aí, que vai fazer essas ligações. Então, fixo, a gente vai ter esse ponto que é fixo, e vamos ter uma ligação com os fluxos, esses que vão sendo aí espalhado, tá? Vamos dizer assim, deslocado para outros lugares, e tudo isso aí na questão econômica se faz presente, tá? Nessa questão de trocas aí de permanências e de saídas de produtos e serviços, tá bem? E nesse contexto econômico global, a gente vai ter a questão das cidades globais, essas que são as cidades consideradas globais por serem referências em termos de economia, né? São elas que vão são delas que vão estar presentes, por exemplo, o Banco Mundial, tá? É lá onde vai sair todas as decisões da questão do dinheiro, da economia no mundo, e por isso que são conhecidas como cidades globais, cidades que são determinantes aí nas decisões econômicas do mundo, tá bem? Então a gente vai ter aí essas cidades que representam todo o sistema aí econômico do mundo. E essas relações, como eu tinha citado, a gente vai ter principalmente na questão da economia, a questão das importações e exportações, né? Onde as importações é justamente a compra, tá, de produtos que vêm de outro país. Por exemplo, quando o Brasil compra produtos que vêm da China,
O Brasil está importando esses produtos que são produzidos lá na China. Então, é importação, é receber, né? É importar, é comprar produtos de outros países, de outros lugares, tá? É o que a gente chama de importação. Já a exportação é quando a gente tem o produto e a gente vende, a gente exporta para outro país, outro lugar. Então, o que a gente chama de exportação. Por exemplo, o Brasil é um dos principais exportadores, né, vendedores de ferro, de minério de ferro, tá? O Brasil, ele é referência aí na venda a nível mundial do minério de ferro, né, da matéria-prima que a gente tem aí no nosso país. Então, essa exportação ela se dá por meio da venda do nosso produto para um outro país, tá bem? E essas duas ações, vamos chamar assim, de importação e exportação, é o que a gente vai ter refletido aí na questão do comércio internacional, tá? Esse comércio internacional é justamente essa relação aí econômica que a gente vai ter de venda e de compra de produtos, que a gente vai chamar de comércio internacional. Internacional porque é uma relação entre países, de um país e de outro, ou de diversos países, tá bem? Ocorre em todo o mundo, tá? É algo bastante importante para a economia global, que é uma forma de manter também a economia estável, tá? Porque um vai cooperando com o outro. Também é uma forma de aquisição de produtos que muitas vezes aquele país não tem, por exemplo, das matérias-primas, tá? A matéria-prima, ela muitas vezes não é encontrada em determinado país, então eles precisam o quê? Comprar de outros países, né? De importar aquela matéria-prima para poder produzir determinados produtos que eles são campeões em produções. Então, eles precisam da matéria-prima. Então, essas relações são bastante importantes, tá? Aí, nesse comércio, matéria-prima foi um exemplo. A gente também tem o exemplo da questão alimentícia. Muitas frutas, verduras, produtos alimentícios não estão presentes em determinados países, então eles importam, compram de outros países para comercializar no seu país. Então, é um outro exemplo aí que a gente tem. Além de diversos produtos, tecnologias, que determinados países não produzem, não tem fábricas, indústrias de desenvolver certos produtos tecnológicos. Então, eles vão e vendem, exportam para países que não têm, e os que têm fabricam e exportam para os que não têm, e os que não têm importam, né? Compram dos que não têm. E assim vai tendo esse fluxo aí, essa relação econômica aí de produtos que são aí comercializados entre países, tá? Além de produtos, né, do comércio, a gente também tem serviços. Já é uma realidade a questão dos serviços aí prestados de um país para outro, tá? A gente pode citar um exemplo bastante interessante e que é uma realidade, a questão do serviço de saúde, tá? É algo que já acontece, muitos países têm investido nesse sentido. O que acontece? Alguns países precisam de especialistas para combater determinados problemas de saúde. Então, muitos deles acabam importando médicos especialistas para atender a população do seu país. Então, é uma forma de, vamos dizer, de comércio não, mas é de serviços
que estão interligados, ligando um país ao outro, tá? Assim como os produtos, a gente também vai ter esses serviços, e aí é um exemplo que a gente vai ter. É algo que tem ocorrido, principalmente na Europa, né? Devido aos países serem a União Europeia, a Europa toda como se tem distâncias mais curtas, então é fato que muitos médicos residem em alguns países e acabam se deslocando para outro país a trabalho, mas retorna para o seu país, né? A gente já tem essa facilidade devido aos meios de transportes, e aí o avião tem ganho destaque nesse sentido, né? Muitas vezes o médico ele demora 1 hora de voo para chegar no outro país, porque ele vai prestar serviço, vai trabalhar lá um determinado tempo, dia, volta, vai e vem. Então são ligações aí e são formas também de redes de ligações aí que a gente vai ter em termos de serviços, tá? E isso gera também está relacionado à questão da economia. A gente não vai ter economia somente com a questão dos produtos, mas também dos serviços, tá? Então a pessoa que está indo lá prestar o serviço, ela vai estar recebendo e pode gastar naquele país que recebeu, assim como gastar no seu país. Então isso vai fazendo aí uma relação econômica significativa, tá? Então é um exemplo que a gente vai ter. Além de outros, também nessa questão da medicina, a gente já tem hoje consultas que são feitas à distância. Então, não exatamente consultas, mas análise de saúde de pessoas, de raio-x, por exemplo. Então, a gente tem médicos bons em outros países que são contratados por outro país para dar essa consultoria. Então, eles têm casos de problemas de saúde, fazem os exames e esses são encaminhados para esses médicos em outro país que vão analisar e ver qual é o problema e a melhor solução para o problema encontrado, tá? Então também é uma outra forma que a gente vai ter de serviço, só que nesse caso é um serviço que a pessoa não vai sair do seu país, mas vai estar gerando economia porque vai estar recebendo dinheiro de um outro país. Então esse fluxo aí financeiro também faz parte da questão da economia global, tá? Então a gente vai ter aí países que vai estar recebendo e que vai estar enviando dinheiro, tá bem? Então aí é um outro exemplo que a gente né, a gente vai ter todo esse sistema aí de econômico presente nos territórios. Tanto na questão dos produtos que são comercializados de um país para o outro, bem como também a questão dos serviços. Aí, pessoas especializadas em determinado serviço que se deslocam para outros países para prestar serviço, que prestam serviço no seu local para outros países, e isso tudo vai gerar aí um fluxo econômico bastante importante para a questão da economia global. E aí essa economia global ela tem ganho mais consistência, tem ganho mais destaque no sentido de força, principalmente devido ao avanço da tecnologia, os meios de transportes, tá, de comunicação têm contribuído bastante nesse sentido, tá? Hoje a gente tem uma facilidade e rapidez maior, tá, de fluxo de produtos e de pessoas, devido aos transportes serem melhores na atualidade. A gente vai ter aí uma redução de tempo que contribui nesse sentido, além da questão da internet, né, desses meios de comunicação que a gente vai ter. Então hoje a gente pode gerar uma economia, contribuir na economia por meio da internet, por meio de atividades que são feitas e são comercializadas pela internet. Então a gente vai ter aí também uma outra forma de troca de fluxo
econômico no mundo, tá? Então a gente vai ter todo esse contexto global, econômico, importante aí a nível mundial. Claro que, apesar de tudo isso, a gente também vai ter os problemas econômicos, a exemplo das crises, tá bem? Então a gente tem visto aí diversos problemas de crise, tá? É uma realidade, a Europa tem ganho destaque nos últimos anos, mas também outros países de outros continentes têm alertado, têm ganho alerta nesse sentido, na questão da crise financeira, e isso muitas vezes provocada por diversas questões. Uma delas, a gente pode citar a questão da gestão, né, do governo que está à frente de um país. Então, se a gente tem um governo que administra, né, o país e que essa administração não tem sido satisfatória, no sentido de saber o que tem em termos financeiros e lidar com ele para que se mantenha, para que não se perca, né, esses recursos aí importantes que são utilizados e são investidos aí no país em coisas básicas que a gente necessita. Então a gente tem toda uma problemática aí que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ter perdas e isso vão gerar conflitos, vão gerar crises e prejudicar toda uma sociedade. Por isso que a gestão ela é fundamental, importantíssima em qualquer país, ok? A gente precisa ter uma gestão que conheça o seu país, que saiba os recursos que o país tem e saiba aplicá-los de forma correta, de uma forma que a gente consiga manter essa economia e que as pessoas se beneficiem, porque é a sociedade que precisa desses recursos financeiros aí investidos no país para que elas consigam aí ter uma vida tranquila, tenham coisas básicas como emprego, saúde, educação, moradia, coisas básicas que a sociedade necessita e que a gestão é responsável nesse sentido, tá certo? Então, a gestão é um exemplo de ocorrência ou não de crise no país. Um outro exemplo, a gente vai ter crises provocadas por meio de crises de outros países, né? Então a questão da moeda, a questão dos investimentos que um país faz em um outro. Se o outro acaba entrando num processo de crise, o país que faz investimentos nesse outro país, acaba também sendo afetado, né? Porque se o país está em crise, as pessoas vão ter dificuldade de comprar, de vender, e o país que está investindo naquele outro país vai ter aí um prejuízo, tá? Então é um outro exemplo que a gente vai ter aí de consequência de crise, também porque muitos países eles acabam investindo em outros países, isso por diversos motivos. Um deles é a questão da mão de obra. Então, no meu país, eu tenho um salário mínimo, sei lá, de R$2.000. E eu vou ter um outro país que eu posso investir, que o salário mínimo lá é de 1.000. Então, fazendo análises, eu posso investir na minha empresa lá, nesse outro país, porque o salário mínimo é menor, então a mão de obra vai ser mais barata para mim. É um exemplo. Então, muitos países fazem isso, tá? Muitas empresas, né, muitos donos de empresas fazem isso. Tem sua sede, né, a sede da sua empresa no seu país, né, o país que iniciou e que os investimentos, e investe em outros países devido à mão de obra ser mais barata e com isso consegue ter lucros, tá? Apesar da distância, mas ainda em todo um contexto acaba tendo lucro. Então, vale a pena investir em outro país. No caso, né, depois da análise
e toda a questão financeira, as empresas acabam optando por investir em outro país. Um outro motivo que a gente vai ter de alguns países investindo em outros é na questão da matéria-prima, tá? Então, tem uma empresa que importa matéria-prima para para produzir. Só que essa matéria-prima é de outro país, né? Por isso que eu estou importando. Então, se eu montar uma empresa lá, vai facilitar, porque eu consigo produzir lá e ter lucro. Então, o que acontece? Muitos donos de empresas fazem isso. Investem no país onde tem a matéria-prima, porque a matéria-prima acaba tendo um acesso mais fácil, não precisa pagar a importação, todas essas questões, e tem lucro. Então, o mercado financeiro, ele é sempre pensado na questão do lucro, tá bem? Então, os donos das empresas vão pensar no lucro que vai obter naquele investimento, no lucro e no prejuízo. Então, fazem essa balança e vê a melhor forma de investir, tá? Por isso que a gente vai ter esse fluxo aí de muitas empresas presentes em outros países. Se ela está lá, não é por acaso, porque foi feita uma análise, um estudo e dá lucro manter essa empresa no outro país. Por isso que eles mantêm, tá? Então tem todo um contexto aí econômico que é definitivo para essas ações, tá bem? E aí, falando em crise, esses investimentos em outros países também contribuem para o combate à crise do país. Por exemplo, a gente tem um país que está em crise e aí a gente vai ter empresas de outros países instaladas nesse país. Isso contribui para melhorar a situação do país, porque pronto, está gerando emprego, né? Então as pessoas estão trabalhando, então gerando renda. Então é uma forma também de contribuir para o combate à crise, tá? Claro que se um país está em crise, as empresas não vão querer investir, porque tem toda uma dificuldade, mas se tiver mão de obra barata, se tiver um custo baixo, isenções de impostos, todos os fatores assim de atração que existem, elas vão investir, tá? E isso vai ajudar que para que o país não entre em crise, que o país não seja tão prejudicado, tá bem? Então todo esse contexto ele vai estar presente aí na questão da economia global, tá? A gente vai ter todo esse processo. Um outro fator também que afeta a questão da economia global são as crises, que eu falei, e os conflitos, tá? Os conflitos que existem entre países, principalmente. Tanto os conflitos existentes no país, né, na própria nação. Então, se a gente tem vários conflitos numa nação, a gente vai ter um país com problemas econômicos, porque conflitos geram conflitos. E conflitos esses vão provocar e que vão prejudicar a economia, tá? Um país que vive em guerra, que vive sempre em conflito, ele não consegue avançar economicamente devido a essas questões, e aí vem o combate a esses conflitos e fica nesse contexto e não sai disso até que, pronto, tem uma gestão e tem uma atitude que consiga acabar com esses conflitos. Mas essa é algo preocupante e que só prejudica a questão da economia a nível global, tá? Então, quando a gente tem guerras, por exemplo, a gente tem toda uma crise econômica mundial por causa dos conflitos que permanecem, que existem, que prejudicam toda uma sociedade, tá bem? Então, a gente vai ter também aí essa questão dos conflitos que atingem a nossa economia, a economia global. Então, quando a gente fala de economia, a gente fala de dinheiro esse que circula, tá? No mundo todo. Quando o dinheiro não circula, gera-se crises, né? Porque a economia funciona dessa forma. É uma circulação aí de dinheiro de todo o mundo. Essa questão do mercado, da troca, da venda, e tudo isso é uma relação que vai ser estabelecida em todos os territórios, tá bem?
Então é isso que eu trouxe para vocês agora, né, a questão da economia global. E é o nosso último tema aqui do nosso curso de Geografia, né, da EJA nível 3, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Ficou aí diversos temas para vocês pensarem, para vocês refletirem sobre cada um. E a partir desses, pensar aí o seu dia a dia, pensar no nosso mundo, no nosso lugar, em todo o mundo, todos os territórios aí, todos os espaços geográficos existentes, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá, comigo, né? Alguma dúvida, alguma questão, a gente está aqui para esclarecer, tá? Para trocar informações também, uma coisa que vocês queiram contribuir também, a gente está aí para ouvi-los também, certo? E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigada!